ser você do jeitinho que quiser. Porque o universo é só vontade. A vida tem te nada para essa mulher. Não deve nada a ninguém, mesmo doida é zen. Ela é tão incrível, um oceano de mulher. Ela tem olhos castanhos. Boa noite. Tende a sua fé, coragem de viver. Boa noite, gente. A hora de partir, coragem tem que ter. Ela é de verdade o que tem coragem. Sem coragem? Boa noite, gente. Como a música falou, né? Sem coragem não vamos a lugar nenhum. Sempre gosto de começar aqui as lives com alto astral, cantando, para trazer uma energia positiva aqui pra gente. E o que a gente vai falar hoje, né? Quem programou lá, colocou o sininho, a visão do outro, o olhar que o outro tem sobre nós, sobre você, diz algo realmente a seu respeito? E é isso que a gente vai falar hoje. Então, gente, depende, sim e não, né? Primeiro eu vou falar a parte até onde isso é verdade, até onde essa visão do outro não diz sobre nós. Depende, porque às vezes você passa uma imagem contrária daquilo que você quer passar, né? Às vezes é por crenças negativas que você tem sobre si mesmo, por ansiedades, né? Por baixa autoestima. Então, você acaba passando uma imagem que você não quer, através do seu jeito de falar, da sua postura, né? Do seu jeito de vestir. Então, acaba que às vezes você passa imagem que você não quer. Então você espera que as pessoas te tratem de um jeito, infelizmente, né? As pessoas julgam muito pela aparência, a gente tem que lidar com isso. E elas te tratam de outro. Igual, vou dar um exemplo meu. Assim que eu me formei, em 2016, eu fiquei 6 meses sem nenhum paciente. E gente, nem pra perguntar o preço da minha sessão, tá? Eu anunciava, falava, né, sobre meus serviços e ninguém me procurava. Falava, gente, então tá uma coisa errada, né? O que tá acontecendo? Achava que era só formar pronto. Ia tá cheinha de paciente. Ledo engano, né? Tem todo um trabalho interno e externo. Porque às vezes eu passava uma imagem que eu não queria. Não passava confiança. Por quê? Porque eu não acreditava em mim. Eu não acreditava no meu trabalho. Eu não acreditava internamente que eu realmente podia ajudar alguém. E isso reverberava no externo, né? No meu jeito de falar, no jeito de agir. Então, se eu não confiava em mim, eu não passava confiança para o outro. Então, a minha atitude, sim, estava dizendo algo para as pessoas. Então, aí a partir do momento, né, com o trabalho interno que eu fui fazendo, que eu fui confiando em mim mais, aí sim as coisas foram progredindo, estão aí progredindo. Já escutei de pacientes, não dava nada por você, me surpreendi. Aí eu falei assim, nossa, por que será, né? O que tem na minha postura que tá dando aí, que as pessoas têm essa visão, né? Algumas pessoas têm essa visão. Será até onde isso é verdade, até onde não é, até onde isso é meu, até onde isso é do outro. Então eu olhei com humildade, né, pra mim, pra ver até onde isso era verdade. E sim, e até certo ponto era. Só, gente, que a gente vive muito pautados pelo ego, né? Ainda por projeções mentais, por projeções do outro. A gente é cheio de crença, cheio de feridas internas. Então a gente enxerga o outro a partir do que a gente viveu, de bom e de ruim,
na nossa infância, né? Na nossa adolescência, na nossa vida. Aí a maioria de nós não se conhece de fato. A gente é formado, pautado por crenças. Crenças que formaram o quê? O nosso ego. E aí, ao formar esse ego, a gente enxerga o outro a partir das nossas próprias projeções. A partir da nossa parte luz e a nossa parte sombra. O que é a nossa parte luz e a nossa parte sombra? A nossa parte boa e a nossa parte não tão boa assim, né? Boa noite, gente, que tá entrando agora. Então, a gente sempre vai enxergar, e as pessoas sempre vão enxergar a gente a partir da história de vida delas, das feridas delas. Então, às vezes, há um tempo atrás, né, com muito autoconhecimento, eu também, às vezes, me sentia muito excluída pelas pessoas, qualquer coisa, assim, falava, nossa, será que todo mundo me exclui? E aí, com muito trabalho de autoconhecimento, eu fui percebendo, né, que isso, na verdade, era ferida minha. Não que não fosse real, às vezes sim, às vezes excluía mesmo, né, às vezes rejeitava mesmo, mas não tanto quanto eu achava. Por quê? Porque eu tava tão cega por feridas, né, de rejeição, de coisas assim, que eu achava que isso, né, qualquer coisa era gatilho para que isso se manifestasse, para que eu tivesse essa visão. E às vezes não era nada daquilo que estava acontecendo, entende? Então eu estava julgando o outro a partir da minha própria projeção, a partir da minha própria ferida mesmo. O que a gente tem em algum nível de bom e de ruim, a gente vai ver no outro. Vou dar um exemplo, né? Uma vez eu já tive um exemplo de paciente mesmo. Tive uma paciente que às vezes reclamava muito da mãe, né? Que a mãe era muito controladora, que queria controlar os passos do pai dela, que no caso era marido, né? Da mãe dela. Muito ciumenta, muito controladora, queria fazer as coisas só do jeito dela. E aí, isso, né? Foram várias sessões de terapia, né? Vários trabalhos internos, assim. E aí ela foi percebendo que, na verdade, o que ela tanto reclamava na mãe, assim, isso foi, né, um tempo de terapia até ela perceber que o que ela reclamava na mãe fazia muito parte dela. Porque ela estava vendo na mãe aquilo que tinha nela. Entendeu? Então, tanto que ela julgava a mãe dela, que minha mãe é controladora, que é tudo do jeito dela, não gosta de mudança, controla meu pai, é muito brava. E aí, em terapia, ela foi percebendo que aquilo fazia parte dela, né? Ela reconheceu isso. Então, como eu falei, ela via o que tinha, o que às vezes ela estava tão ferida por dentro, cega assim por dentro para enxergar isso nela, que ela projetava isso na mãe. Não que a mãe não fosse assim, a mãe era. Só que como ela também era assim, ela enxergava aquilo numa proporção maior. Às vezes uma outra pessoa não iria enxergar dessa forma. Ela enxergou, porque ela também era assim. Entende? E aí ela foi percebendo isso, né? Quando ela percebeu, teve uma virada de chave. Então aí, quando ela percebeu, aí sim ela pôde mudar, ela pôde encontrar a cura. Tem um documentário e um livro. Na verdade, é um livro. Só que quem não pode ler o livro, procura no documentário. Chama O Efeito Sombra, do Deepak Chopra. Que explica bem isso, esse fenômeno da projeção, da gente ver no outro o que tem de bom, o que tem de ruim. Na verdade, em algum nível faz parte da gente, sabe? E ao contrário também, tá, gente? Quando a gente idolatra muito alguém, uma pessoa, geralmente a gente tá vendo, né, o nosso potencial projetado na pessoa. Fala, nossa, aquela pessoa é tão corajosa, admiro isso tanto nela, como é que ela dá conta? Porque dentro de você, você também é assim. Senão você não ia ver.
aquela frase do Buda, né, que fala que você vê de bom em mim não está em mim, está em nós. Então se você vê qualidades em mim, você pode ter certeza. Você está vendo porque está dentro de você. Mas como eu falei, né, o ego, etc, a gente às vezes não enxerga. E com autoconhecimento, com terapia, a gente vai amadurecendo isso e vai percebendo isso. Quando a gente, então é perigoso essa coisa de idolatrar um e do outro, né, também. Porque é igual aquelas pessoas que têm ídolos, né, aqueles ídolos que se apegam num ídolo, sei lá, seja cantor, seja ídolo religioso, um líder. E depois, não sei, sai um escândalo sobre esse ídolo que ela tanto idealizava e ela vai e se frustra e se decepciona. É uma projeção também. Que aquilo que você via de bom, né? Aquilo que estava dentro de você. Você não estava conseguindo externar. Entende? Então é um perigo também isso de... Você tem que enxergar, a gente tem que enxergar uns aos outros de uma forma neutra. Não idealizar demais, claro. E nem depreciar demais. Então quando você for julgar alguém... Olhar pro outro, o outro é assim. Não, o outro, ele tá fazendo porque ele é assim. Inspira, calma. Faz uma respiração devagar. Inspira por 4 tempos. Segura o ar por 4 tempos, depois solta por 4 tempos. Pra você ficar bem no presente, sabe? E sentir, não com a mente. Sentir quem verdadeiramente é o outro. Quem verdadeiramente é você. Para você não se projetar nele. Para você não colocar todas as suas expectativas naquela pessoa. Que às vezes você tem tanta baixa autoestima, né? Que é igual aquelas pessoas com esses ídolos. Tem tanta baixa autoestima que não consegue enxergar suas próprias qualidades, que enxerga a sua qualidade no outro. Depois vai e se decepciona, porque quando sai um escândalo e vê que ele era um ser humano. Entendeu? Por isso, gente, a importância do autoconhecimento, né? Quantas horas aqui? Por isso que a importância do autoconhecimento, da terapia. Ter cuidado com o que o outro julga, com o que a gente julga, né? Porque nós, o outro... Então ele sempre vai enxergar a gente a partir da história de vida dele, que ele viveu, das feridas dele. Então quando a gente entende isso, vira uma chavinha na nossa mente, a gente pode ficar em paz. Claro, tem uma frase, né, do Chico Xavier que eu gosto muito. Se a crítica lançada a você for verdade, não reclame. Se não for, não ligue para elas. É isso que ele quis dizer. Se for verdade, você vai olhar com humildade para você. Nossa, fulano é muito preguiçoso. Aí você vai, né, com toda a humildade, né, sai um pouquinho do seu egão, tá? Então, vamos sair um pouco do ego. Olhar, não, realmente, o que o outro tá falando é verdade? Não, se for, ok. Se você é uma pessoa que tá aqui, provavelmente você quer melhorar, né? Senão você não me acompanhar. Então, você vai olhar pra dentro de si e se aquilo for verdade, você não vai reclamar. Você vai, ok, vou ver o que dá pra me fazer pra mudar, porque ninguém é perfeito. Então, eu vou ver o que dá pra fazer pra me mudar. Se não for, gente, como eu falei, o outro te enxerga, não é um ato seu que vai definir você pro outro. Às vezes o outro nem te conhece direito, já joga palavras ao vento aí pra você. E você tá aí comprando a ideia. Então, se não for verdade, não ligue, porque o outro... A gente sempre tá julgando. Todo mundo julga uns aos outros. Só que uns falam, outros têm indulgência, né? De não ficar falando. Então, se não for, não ligue. Fique em paz.
Fique em paz para ser você, porque o outro tá te enxergando da forma que ele aprendeu a ser. Então, às vezes, esse exemplo, o outro, você é preguiçoso. Porque na programação mental dele, que ele aprendeu que o outro, para ele não ser preguiçoso, ele tem que estar o tempo todo produzindo, não pode descansar, não se permite descansar. Então, e às vezes você não é preguiçoso, às vezes você se permite descansar, mas faz as coisas que tem que fazer. Então, na cabeça dele, você é preguiçoso, mas você não é. Entende? Lembrei de um caso, né, de uma paciente que eu atendi, que ela teve um chefe que falava que ela era preguiçosa. Então a gente foi trabalhando em terapia e será que é preguiçosa mesmo e tal? E assim, e não era. Na verdade, porque o chefe estava, a visão que o chefe tinha, né, de pessoas que o trabalho tinha que ser daquela forma, que tinha que estar o tempo todo produzindo. E às vezes ela tinha um outro ritmo. Não que ela não fazia, ela fazia, mas em um outro ritmo. Isso, mas não estava prejudicando o trabalho nem nada, não. Porque às vezes o chefe tinha que a personalidade mais controladora ali, de achar que se ela não estivesse fazendo do jeito que ele esperava, ela era preguiçosa, e não era. Então, aos poucos foi vendo, que a gente foi trabalhando isso, ela mostrou pra ele que, né, o do ritmo dela, e aí tudo foi se ajeitando. Então ele teve uma impressão, um julgamento errado dela ali. Vai ser sempre assim? Não, às vezes é verdade, né? E a gente tem que ter humildade de olhar pra isso. Mas como ela estava em terapia, estava se conhecendo, se trabalhando, a gente pôde acessar isso de uma forma mais profunda. Por isso a importância, né? De se conhecer, de se cuidar, sabe? Então, fique em paz para ser você, sabe? Às vezes eu vejo as pessoas, né, não exercendo quem é na essência, preocupando demais com o julgamento do outro, assim. Às vezes o outro vai te julgar no momento ali, mas depois vai esquecer, porque a gente não é tão importante assim, gente. Às vezes a pessoa vai falar alguma coisa, mas depois vai esquecer também, né? A gente tem que parar com isso, sabe? Porque as pessoas, elas vão te ver de uma forma que às vezes você é, às vezes você não é. Às vezes você vai agir do mesmo jeito com diferentes tipos de pessoas e cada um vai ter uma visão diferente de você. Então você não vai agradar a todo mundo. Mesmo que você seja pessoa, né, exemplo, proativa, que tá ali para ajudar todo mundo, né? Alguém não vai te agradar. Agora é o contrário, né? Se sempre as mesmas pessoas tiver a mesma queixa de você sobre algo, então é algo que você tem que olhar com humildade para isso, para se melhorar também. Entende? Não ir pro extremo. Então eu vou meter o louco também, porque... Não é isso que eu tô falando. É o equilíbrio, gente. Porque também olhar e falar assim, não tô nem aí também, o que os outros pensam também, isso aí é falta de maturidade. Não é isso que eu tô falando. É você se encontrar, ser você, a partir do que você pensa, do que você acha que é certo, e ter humildade para as melhoras, porque ninguém é perfeito. Certo? Se alguém quiser comentar alguma coisa, tiver alguma pergunta, manda aqui, que a gente fala também. Quem quiser falar alguma coisa, fazer alguma pergunta. Não? Então fique em paz para ser você. Faça o seu melhor e entregue para o universo, entregue para a vida. Não fica se cobrando demais também não, se controlando demais. Não tem como, né? Se ninguém é um robô. Você tá aqui para melhorar, para evoluir. Então seja leve com você.
tá? Então eu vou tirar aqui pra finalizar, que eu sempre gosto de tirar uma cartinha terapêutica. E hoje eu vou tirar do Ho'oponopono. Tirar do Ho'oponopono. Vamos ver qual que é a mensagem que vai sair aqui pra nós. Posso tirar ao acaso. Tô aqui misturando. Significa que não é o momento. Não sei para quem foi essa mensagem, mas não é o momento, né? Se você, não sei, estava procurando um sinal, algo assim, não é o momento, tá? Encaixando nesse tema aqui, não é o momento. Não é o momento de você ficar se julgando. Você tem que olhar para você com humildade para se melhorar e também com leveza de que cada um sempre vai te julgar e você, assim como você julga, você vai ser julgado. E isso não diz 100% sobre você. Talvez uns 20%, talvez. Mas procure fazer o seu melhor e entregue. Entregue, não fica sofrendo não. Tá bom? Então esse foi nosso tema de hoje, da pílula de saúde emocional. Toda terça, 7h30, tem live aqui com o tema. E aí eu quero que vocês mandem pra mim no direct, lá por mensagem, comenta aqui temas que vocês querem saber pra me trazer aqui pra vocês, né? Toda terça, 7h30, esse nosso bate-papo. Tá bom? Um abraço. Boa noite. Até mais. Gratidão.